Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia, que tal você tomar um cafezinho com o Guru, aquele café que adiciona coisas boas na sua vida, é aquele momento que você pega o seu celular, seu tablet, sua Smart TV, aonde você quiser, e eu fico muito grato porque você me escolheu, então eu sou muito feliz de estar aí nessa companhia maravilhosa. Boa coisa sempre vem aqui, porque a gente faz um crivo incrível para só trazer os melhores para bater um papo aqui com o Guru. Eu estou muito feliz que ele está aqui pela primeira vez no Alegria, mas já veio várias vezes no Paranormal e foi sucesso absoluto. Ivan Martins, tudo bem com você? Querido, gratidão por estar aqui, gratidão por esse trabalho. Primeira vez aqui, né? Um café com o Guru, mas estarei aqui muitas vezes, com certeza, sempre que você me chamar, porque é muito bom estar aqui com o seu público. Maravilhoso! Que eu fiquei assustado. Eu vi a thumb e eu falei, meu Deus, o que o Ivan vai falar agora? Porque eu falei, ele veio pesado aqui. Eu falei, mas são assuntos que a gente tem que tocar, né? Ele falou assim, o tema vai ser prepare-se para o fim. Aí já me gelou aqui, eu falei, ih! Mas eu gosto disso, que é um tema desafiador, né? O que você quer dizer, que eu já pensei em tudo, falei minha família, meu filho, meus gatos, né? Já comecei a pensar aqui, o que você quer dizer quando você fala com o fim? Vamos lá. Bom, é aquela história, né, Guru? Primeiro que nós somos desterrados, né? Nós não somos desse lugar, não somos desse planeta. Esse planeta foi uma escola, um presídio, um hospício, um manicômio, né? Para todos nós, quando chegamos aqui doentes vindo de um sistema, eu creio no sistema de capela, eu creio em tudo isso. E nós viemos de lugares que foram destruídos pela estupidez humana, pela ignorância, pela truculência, pela falta de amor e tudo isso. E nós estamos num ponto, né? Um ponto crucial da história. O que está acontecendo? Quem conhece história não comete os mesmos erros, né? Na Alemanha dos anos 40, aconteceu a mesmíssima coisa. A Alemanha toma parte, né? Toma a Iugoslávia, se eu não me engano, toma outros territórios ali e se inicia uma guerra que já vinha como ressentimento da Primeira Guerra Mundial, né? Onde ela foi obrigada a indenizar, que ela foi obrigada a tomar certas atitudes e ela se saiu ressentida. Então o que acontece? Ela vai caminhar durante todo aquele primeiro quarto, né? De século XX e se aproximando ali da meados do segundo quarto do século XX numa miséria absoluta, tudo mais. Então vamos escolher um inimigo, não é? Porque é assim que você consegue um cargo de liderança nesse mundo. A gente escolhe o inimigo, confabula sobre esse inimigo, cria uma situação para poder combater esse inimigo, certo? E depois diz assim, eu sou o herói. Eu vou resolver. E você cria o que você viu como Primeira e Segunda Guerra Mundial e nós estamos vendo agora acontecendo novamente, né, com ideias aqui, gente, por favor, aqui não se fala em política, eu tenho horror, tenho asco a esse assunto adjeto, nós estamos falando aqui espiritualmente. Então nós estamos vendo o que está acontecendo, são 50 movimentos armados no mundo. Dependendo de 30 a 50, dependendo de como você analisar, certo? E tudo aquilo que se leva a uma terceira guerra está batendo a nossa porta. Então, a invasão de terras, né? O autoritarismo, essa coisa autoritária, agora teve um trava-língua, né? Trava-línguas. Essa coisa do domínio, essa coisa do poder a qualquer custo, nós estamos vendo isso novamente. Só que nós não estamos falando de uma guerra na África Central. Nós não estamos falando de uma guerra só entre vizinhos, né, entre tribos, como acontece muito na África. Nós estamos falando de grandes potências já ameaçando apertar o botãozinho, né? E as pessoas, às vezes, Guru, esquecem de uma coisa, que hoje, se a Rússia aperta o botão do fim, é automático. As pessoas falam, mas
pode ser que outras partes do mundo não vão apertar. Gente, Estados Unidos e Rússia juntam 88% de todo o armamento nuclear do planeta. E as pessoas não entendem, Guru, que é o suficiente para rachar o planeta no meio e tirar ele até da órbita. Tira tudo, acaba tudo, vira nada, vira pó. Né? Vira pó. Então tudo está caminhando para isso. Invasão de terra alheia, a questão autoritária, a questão da truculência, se você não me der o que vai acabar esse mundo. Então, quer dizer, as ameaças que você talvez não tenha vivido isso, eu sou mais velho que você, nós vivíamos isso nos anos 80. Os anos 80 foi uma época de muita revolta nesse sentido, porque a gente sabia que a qualquer momento apertava-se um botão e tchau. Né? Aí entra aquela questão. Tá, então, tá tudo mesmo no sal? Tá indo tudo pro saco mesmo? Bom, as coisas não são bem assim também. Né? Que vai haver uma grande mudança cósmica, a gente já sabe. Que esse planeta está passando por uma grande transformação, nós sabemos também. Nós sabemos também. Agora, quando a gente fala em fim do mundo, a gente vai para Apocalipse, né? Aí quando você pega Apocalipse, a pessoa fala, não, mas o Apocalipse é o fim de tudo. Não, Apocalipse é a revelação. Então, eu creio que tudo isso que nós estamos fazendo no Brasil, no mundo, esse movimento espiritual, né, uma boa parte estão indo atrás estão indo atrás de... É como se a gente fosse estrelas de rock, né? É uma coisa meio assim, meio de torcida, meio de fanatismo até, com certos grupos espiritualistas, mas tem uma parcela muito significativa, séria, tanto de espiritualistas quanto de pessoas que buscam a espiritualidade. Né? Então, esse movimento todo mundial já é o despertar, já é um apocalipse, o próprio despertar. Né? Então, a gente precisa pensar que o que está acontecendo agora, essa separação do joio e do trigo, que inclusive é bíblico, para quem quer levar isso para as escrituras sagradas do cristianismo, ou mesmo escrituras de outras escrituras sagradas, quando a gente leva isso ao pé da letra, fica muito difícil. Né? A gente vê como um fim do mundo, como um castigo, como tudo mais. Quando a gente leva para o lado da espiritualidade, nós vamos ver, como diz no cristianismo, a separação do joio e do trigo. Né? Todos nós somos trigo. Todos nós somos trigo. Né? Todos nós somos luz encarnada. Todos nós. Né? A questão é quanto de joio nós temos grudado nesse trigo. E é esse joio, né, que faz com que as pessoas ainda torçam, né, para o negativo. Você vai ver que muita gente fica torcendo para um lado ou para o outro dentro dessas guerras todas. Você fala hoje de guerra entre árabes e judeus, tem torcida para o judeu, tem torcida para o árabe. Eu falo, gente, não. Não. Vocês estão torcendo para líderes. Porque o povo judeu não quer essa guerra. O povo árabe não quer essa guerra. Eles querem só comer, beber, cuidar da saúde, cuidar da vida deles. Né? Eu acho que uma guerra justa seria entre dois estúpidos brigarem entre si. Então juntasse lá o líder lá dos árabes, o líder judeu, os dois se degradassem, problema deles. Agora, o problema é que eles se enterram nos seus bunkers, nos seus buracos, e o povo que se lasque. O povo que se lasque. Não é? Então, quando a gente fala se preparar para o final, sobretudo se preparar para esse apocalipse que está acontecendo dentro de cada um de nós, que é essa transformação, esse final que está acontecendo com cada um de nós, quando nós despertamos para a realidade espiritual, né? E o fim do que nós entendemos por humanidade, né? O que nós entendemos por essa humanidade, que de humano não está tendo mais nada. Né? Então, quando nós entendemos que o que vai acabar é essa realidade. Isso tem que acabar. As pessoas falam, mas Ivan, vai acabar de que jeito? Né? O poder se sustenta no poder pelo poder e ele legisla em causa própria. Então o poder não deixa de ser poder, ele não vai largar o osso. Né?
Mas aí nós vamos entrar naquelas questões. Eu até, gente, anotei o nome, porque se eu falar assim, eu vou esquecer, eu esqueço o nome, né? Mas agora eu não vou esquecer mais. Então, nós tivemos, por exemplo, em Malson, nos Estados Unidos, nos anos 60, pouco se fala nisso, os ufólogos falam muito nisso. Houve como se fosse um aviso que seríamos atacados. Nós, não, os americanos seriam atacados, a América seria atacada e nós por consequência, né? Automaticamente as armas foram preparadas para revidar. Se eles revidam, aquilo que era falso da Rússia com os Estados Unidos seria verdade. Então trocariam as bombas e acabou. Teria terminado tudo. Mas no momento que eles tentaram acionar a bomba, o que aconteceu? Os mísseis com as bombas, o que aconteceu? Viram sobre o lugar naves espaciais que impediram o funcionamento daqueles mísseis. Isso nos anos 60 nos Estados Unidos. Estados Unidos, em Malmston, que é como se fosse um quartel-general, né? Como se fosse um centro, né, de lançamento. Então já houve interferência. Intervenção. Houve. Porque as pessoas têm uma pretensão, né, e esquecem que... Qual é a grande questão, gente? Hoje, quando você vai descobrir uma doença, você investiga, às vezes, uma célula doente. As máquinas fazem o scanner, descobre uma célula doente no corpo. Ela vai lá e elimina aquela célula doente. Mas com cuidado, para não eliminar o que está em volta. O que acontece com os nossos irmãos estelares? Se eles sentirem que esta célula chamada Terra, para nós, deve ter, com certeza, tem um número para eles, né? Eles vêm aqui e falam, não, peraí, vocês vão só até aqui. Crianças mal educadas, seus atrevidos, vocês vão só até aqui. Vocês não vão adoecer o universo. Vocês não vão bagunçar todo o sistema com uma explosão nuclear só porque você está com raivinha batendo o pezinho no chão porque quer um pedaço da Ucrânia, um pedaço da China, um pedaço da Palestina, ou o que você quiser. Você não vai conseguir dessa forma. Tá? O livre-arbítrio, ele funciona de forma individual. Agora, o coletivo, quando a coisa chega num ponto, né, de destruição, nós temos sim. Nós já temos inteligências, olha só, inteligências no plural, né, cuidando de todos nós, né, dessa forma. Como coletivo, porque se adoece uma célula, adoece as células que estão em volta, adoece o corpo todo. Então, nós somos tratados como irmãos em desenvolvimento lento. A Terra se desenvolve moralmente de uma forma muito lenta, espiritualmente mais lenta ainda, né? Nós estamos vivendo um momento do salve-se quem puder. As pessoas estão perdendo todo sentido de tudo. Às vezes a pessoa fala, tá, mas é o fim do mundo. Eu falo, gente, e o fim do mundo interior de cada um de nós? Quando nós nos trancamos dentro dos nossos quartos, entre quatro paredes, ligamos uma tela de um celular, de um notebook, de um tablet, e esquecemos que tem mundo ao redor. Porque do jeito que estão indo as coisas, eu estou vendo quartos menores do que essa mesa aqui, bem menores que essa mesa, com um caixão um pouquinho melhorado, com um tubo de alimentação, 2 tubos para excreção e um óculos virtual. E ninguém mais fala com ninguém, ninguém mais se envolve com ninguém. Vamos viver só no mundo virtual. Para que conversar com o papai, com a mamãe, com os filhos? Você tem filho? Tenho. Para que conversar com o teu filho? Não, eu vou ficar no celular, vou ficar em qualquer canto, deixa a criança lá. Daí você deixa um celular para ela fica vesga no celular. Já viu criança vesga no celular? Trocando unha assim no celular. Me dá uma aflição. Né? Eu passo mal com isso, porque eu vejo que as pessoas estão se distanciando. Então, gente, para essas pessoas, a maioria delas, o mundo já acabou. Elas estão empurrando a vida, vendo a vida de outras pessoas e não vendo a própria vida.
Aí não evoluem, não crescem, não melhoram, são infelizes. Quanto mais rico é um país, maior é o índice de suicídio. Né? As pessoas não têm noção de quantos suicídios acontecem nas partes mais ricas do mundo, nos países mais ricos do mundo. Né? Então, é se preparar para o fim, porque, de alguma forma, quando nós recebemos as visitas que nós temos para receber, estão chegando, tá? Há um tempo atrás, eu tinha tido uma visão, e eu disse, olha, são 5 anos. Hoje, eu não digo mais para vocês que são 5 anos, é a qualquer momento. A qualquer momento, nós vamos receber visitas. E esse mundo nunca mais será o mesmo de fato. Então, esse apocalipse, essa revelação está para chegar. E essa transformação também. As pessoas teimam em ficar nessa roda de samsara, essa roda de sofrimento, não conseguem se livrar. Olha, eu recebo as pessoas para consulta. Então, a primeira coisa que a gente faz é acessar a roda de samsara. Primeira coisa, né? Que eu chamo de contratos de sofrimento. Aí você mostra para a pessoa, você explica para a pessoa, você fala, olha, está aqui, está assim, assim, assado. Isso confere. Isso está acontecendo? Está acontecendo. Né? Olha, nós precisamos mudar, né? O andar dessa carruagem. Vamos virar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Não. Eu não. Para quê? Porque se eu mudar, eu vou ter que me esforçar. Não vou mudar nada. Deixa assim. Eu falo, pois é, então você já morreu, né? O seu apocalipse já aconteceu. E você vai permanecer na roda de samsara. E tá tudo certo, sabe, Guru? A gente não é dono de verdade nenhuma, né? Eu sempre coloco, só sei que nada sei. Eu só vou aprendendo um pouquinho, mas eu procuro desaprender mais do que eu aprendo hoje, o Guru. Porque desaprender é tirar das costas, sabe? Essa petulância, essa arrogância de achar que sabe muito. E a gente, quando vai investigar, a cabeça da gente, o saber da gente, Guru, é como o nosso armário de roupas. Às vezes você acha que está tudo bem com o nosso armário de roupas, né? Mas tudo que ele precisa é tirar 80% que está ali dentro e dar embora. Para alguém que possa fazer bom uso daquilo. O resto, ele está ali só fazendo volume, pegando pó, pegando cheiro de mofo, entupindo e tirando até sua liberdade de escolher aquilo que você realmente quer. A cabeça é a mesma coisa, o coração é a mesma coisa, a mente é a mesma coisa. Então eu digo para as pessoas, o apocalipse, ele acontece a todos os momentos. O fim acontece a todos os momentos. Nós morremos todos os dias e renascemos todos os dias. Agora, a grande explosão do mundo, né, que está prevista, segundo os comentaristas e tudo mais, eu não creio nesse sentido, porque alguém vai interferir. Alguma energia ou energias irão interferir. Agora, essa morte diária eu vejo todos os dias. Eu vejo a todo momento. Incrível. Então a gente tem 2 grandes fatores aqui que o Ivan falou. O fim, ele vai acontecer sim, não de uma forma catastrófica, como as pessoas imaginam, as trombetas tocando, tem toda essa fantasia, principalmente religiosa, né? Que as pessoas estão esperando a volta de Jesus e o apocalipse e tal, e tal, e tal. Mas que já houve uma intervenção extraterrestre nos anos 60, né? Foi avistado. E a ufologia, como a gente trabalha aqui com mais de 600 programas no Paranormal, 3 anos e pouco fazendo, ela sempre, Ivan, sempre vira piada. Nunca ninguém leva a sério essas coisas de ufologia. Virar é o ET de Varginha, aí é brincadeira, o ET não sei o que, Bilu que fala não sei o que. E o pessoal só vai pra comédia. Vai pra comédia. Por quê? Mais uma vez, o que você falou brilhantemente, o esforço, ele tem que ser feito, o estudo tem que ser... E ninguém tá afim de estudar. O pessoal quer fazer piadinha, mandar meme, falar qualquer besteira, porque é mais fácil, né? Mais fácil, bem mais tranquilo. Você dá uma risadinha e tal, o ET lá, não sei o que, falou isso o que, isso aqui, tá bom, que legal. Vamos seguir a vida aí. E aí fica assim. A grande sabedoria é seguir a vida, não tem jeito, né? A gente tem que seguir o caminho.
Vocês que me conhecem, né, quem me segue, sabe que eu tenho uma visão crítica a respeito de aliens. Eu sou muito crítico, né? Sim. Eu fico perguntando às vezes por que cargas d'água, né, ficariam passeando aqui e se apresentando aqui e ali. Eu penso às vezes que são formas divertidas que eles têm, né, como se fossem games, se projetam aqui para brincar com a nossa cara. Sempre falo isso. Né? Agora, tem a parte séria? Tem. A parte seríssima da ufologia. O problema é que, primeiro, as pessoas tentam dar um ar científico para a ufologia. Não façam isso. Porque ciência tem que ser comprovada. Então, a menos que se abra, né, Roosevelt, se abra outras questões aí, outras caixas pretas, né, como a gente costuma brincar, a gente ainda está na questão ainda de é quase que uma ideia, né? É quase que confabular a respeito de, porque até então provas, a gente não tem ainda aberto ao público. Tem uma coisa ou outra, né? Nós sabemos, eu pratico a ufologia espiritual, né? Então, a ufologia espiritual, gente, essa a gente vê coisas, a gente escuta, a gente tem recados, a gente tem mensagens, né? É uma coisa assim, mental, né? A ufologia causística mesmo, aquela, né, que você vê, ter o contato, através do meu trabalho de consulta, onde eu tiro muito chip mental, viu? Chip energético. E eu sei que esses chips não são naturais. Eu sei que não são. Então, se não são naturais, se o homem não pode pôr, alguma inteligência de fora colocou. Sabe? A grande questão, gente, é que a gente precisa parar de querer ver serzinhos verdes, né? Aqui mesmo tem um Grey. É um Grey? Aqui é o de Varginha. O de Varginha, de costa, eu estou sem óculos, parecia um Grey aqui. É meio parecido com o Grey, Aqui, ó, aqui tem o de Varginha, o ET de Varginha. Então, quer dizer, a gente ainda precisa ter, né, aquela coisa materializada, a gente ainda precisa ter carne para pegar, para tocar, né? Que é uma das coisas mais complicadas com o de Varginha, por exemplo, porque tem prova que, inclusive, os policiais que fizeram, que capturaram, morreram com doenças terríveis. É verdade. Tá lá, né? Agora, é verdade, é mentira? Não sei, eu não estava lá em Varginha para ver. Eu nunca vi o ET de Varginha, você já viu? Então eu não posso comprovar. Agora, quem viveu a história fica muito indignado quando você questiona, tá? Aí eu vou chamar o cara que viu o ET de maluco? Não, eu vejo. Eu vejo de outra forma, não vejo assim, dessa forma. Mas eu vejo de forma espiritual, vejo de forma energética. Eu vejo anjo para tudo quanto é lado. Então eu sou maluco? Não. Talvez o cara que veja ET fale, não, o Ivan é maluco, o Ivan vê anjo. Então, gente, é mais uma forma de desrespeito, né? É uma forma de desrespeito. Você pode aceitar, você pode não aceitar. Você pode gostar e você pode não gostar. Mas quando você está inserido no meio espiritual, você tem que compreender, né? Um exemplo, aconteceu também em 61, não vou lembrar agora, em que região foi que caiu, mas teve um incidente que duas bombas nucleares poderosíssimas caíram por engano do avião, no meio dos Estados Unidos. E não aconteceu exatamente nada. Era para ter explodido, era para ter acabado, era para ter matado centenas de milhares de pessoas. E isso foi revelado décadas depois. Tá? Então, houve um impedimento. Né? Aí chega aquele irmãozinho, aquela irmãzinha fala assim, tá, mas e o que aconteceu então em Hiroshima e Nagasaki? Por que ninguém interferiu? Talvez, agora confabulando, né? Só falando, não posso provar. Talvez simplesmente disseram, vamos ver o que acontece. Vamos ver se eles compreendem o tamanho do mal que eles podem causar a si mesmos. Talvez isso. Talvez isso. Mas o ser humano tem um prazer sórdido em provocador, em poder. Nós estamos aí, ó,
Nós estamos vendo aí, não vou falar o nome de país, gente, porque nós estamos num podcast, nós podemos criar situações para a gente no futuro. Mas nós não estamos vendo o país tirando suas tropas de territórios que a gente sabe que pode ser bombardeado a qualquer momento, inclusive de uma forma nuclear, né? Digamos assim, um ataque nuclear. Nós estamos vendo isso acontecer, né? Então, as pessoas às vezes ficam assim, mas o que vai ser de mim se isso acontecer? Não vai ser nada, você vai virar pó, né? Primeira coisa. Vocês têm noção que não dura 5 minutos, né? As pessoas têm medo da guerra como se a guerra fosse um aviso. Olha, eu vou te dar um tiro, eu vou pegar minha escopeta e vou perfurar você. A guerra nuclear, gente, não 5 minutos ela acaba. Não vai ter perdas de vida, vai ter perda da vida. Então vocês entendem por que não vai acontecer então? Por que não pode acontecer então? Deus não deu o poder ao homem de destruir tudo de uma vez. Mesmo porque se você não crê em Deus, mas você crê de repente no demiurgo, alguma coisa assim, nem ele queria isso, nem mesmo Deus do caos, do apocalipse ia querer isso. Por quê? Sabe por quê, meus amores? Porque vocês são vacas leiteiras. Somos todas vacas leiteiras aqui. Nós produzimos energia para que criaturas nos mantenham na roda de Sansara, para que se mantenham alimentados. Olha que coisa. Nós somos vacas leiteiras, você acredita nisso? Nós somos sugados o tempo todo. É uma coisa impressionante, mas todo mundo que tem, né, esse contato com a ufologia espiritual, aí fica essa coisa de casuística, espiritual. Eu também acho que tudo é uma coisa só. É uma coisa só. Tentar ver. É óbvio que você tem que tentar entender o fenômeno cientificamente, mas os cientistas não vão entrar em projeção astral, não. Pouquíssimos vão, e quem vai também não vai ligar para isso, vai achar que é delírio do inconsciente, sei lá, qualquer coisa. E tem canalizações maravilhosas, informações incríveis de médiums que vêm que, nossa, são coisas poderosíssimas. Poderosíssimas. Né? Eu tenho no meu canal, no Instituto Ivan Martins, eu tenho uma canalização mariana, né? E alguém falou assim, mas você é um espiritualista fazendo canalização mariana? Eu falei, me processe. Me processe se eu estou fazendo canalização mariana, né? É o feminino, é o poder, né? É a mãe de um mestre. E porque eu tenho respeito absoluto. Claro. Né? Porque ninguém é dono disso, né? Ninguém é dono disso. No inconsciente simbólico, as pessoas falam, não, esse é Arcanjo Miguel, que está aqui no cenário. Não, esse aqui é dessa tal igreja. Ué, não. Ele não é um ser extraterrestre que está aí, por aí, para qualquer um. Pro mendigo, pro bilionário. Sim, ele tá lá, à vontade. Se você quiser acessar ele... Acessar. Não precisa ir na tal igreja falar com o tal pastor, porque ele tem o... Isso aí é igual comerciante que tem um intermediário. Você pode comprar uma geladeira direto de quem vende, mas tem uma loja no meio pra você, né? Aí tem que ter alguém ali. Você fala, ué, não, eu quero ir na fonte ali. Quero ir na fonte. Eu não preciso ter um intermediário. Exatamente. E a canalização mariana... O que foi essa canalização mariana? Eu assustei também. Falei, gente, eu transito numa energia... Eu tenho a minha fé, tenho a minha devoção, mas eu transito numa energia universal, né? É uma coisa mais, mais abrangente, eu não direciono, né, para isso ou para aquilo. Mas eu entendi. O que eu tenho recebido de mensagens de irmãos das estrelas, de mentores e da própria Maria, né? Que Maria é uma força, né? Ela não é só a mãe de Jesus. Ela já era magnífica antes de ser a mãe de Jesus, né? Ela não se tornou magnífica porque ela era a mãe de Jesus. Ela foi a mãe de Jesus porque ela era magnífica e é magnífica. Essa é a história, né? Então, o que tem vindo de mensagens, o que tem vindo de possibilidades de cura espiritual, o que tem vindo de alertas para que a gente, né, tem uma certa precaução, foi incrível. Então hoje eu digo o seguinte, quando Ariel, que é meu anjo, chega e diz assim para mim, olha, faça, eu simplesmente faço. Guru, eu já não questionava, hoje eu questiono cada vez menos. Então é isso sim, não vejo também diferença da causística ou da espiritualista, não é a questão aqui. A questão só é não sofrer
É não sofrer na tentativa, né, dessas pessoas que vêm para tirar sarro, vêm para brincar com a ufologia. Respeite a ufologia, porque a ufologia está tentando simplesmente nos alertar de alguma coisa. E que existe um tamponamento, que existe uma tentativa de nos fazer passar de bobo, isso é verdade. Acharam agora aquela cidade embaixo da pirâmide, ninguém fala mais do assunto. Proibiu a escavação, acabou. Todo mundo já pesquisou embaixo da esfinge, que ali teria também uma biblioteca. Começaram a cavar. O dia que acharam a ressonância de que bateu em algo e voltou, proibiram, ninguém mais pode escavar. Então o que é que estão escondendo de nós? Porque às vezes fala assim, mas espiritualismo é qualquer coisa. A gente tem que escutar isso ainda, né? Agora, a causística, as pessoas não acham as provas, mas também não deixam escavar. Não deixam escavar. Você sabe dessa história da esfinge. E não deixaram mesmo. E não deixaram mesmo, e não vão deixar. Onde você pensar em buscar ali, você não vai encontrar. Hoje, existe tecnologia, e você sabe disso perfeitamente, mas às vezes, talvez você não saiba. Mas existe tecnologia hoje para sobrevoar uma área e ver tudo que está embaixo. Mas quem é que nos impede de escavar e de olhar? Né? Sabe qual que é o grande medo, Guru? O grande medo é perder o poder. Porque o dia que escavar e achar computadores com toda a história real de onde viemos, quem somos, ninguém mais vai tolerar o tipo de poder que nos comanda. Né? Esse poder tribal. O que nós temos é um poder tribal. Eu legislo em causa própria, crio leis em causa própria, acabou. Dane-se o mundo. O que eu mais lido no meu dia a dia é com pessoas com potencial para tudo nessa vida. Tudo. Mas não conseguem. Estão patinando. Igual pneu careca em lama. Patina até queimar o motor, não vai para lugar nenhum. Explode o coração e não age. Procrastina. Destrói a própria vida. Mas o que é isso? Controle, 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 controle. Vocês estão sim, dentro de uma Matrix. Matrix dá um bonitinho, parece filme de Hollywood. Troque matriz por forma, por matriz. Vocês estão sendo moldados, estamos todos moldados. Só que alguns despertam, então despertem também. É isso aí, maravilhoso. E eu quero falar de uma coisa que me impressionou muito no Paranormal, que a gente testou no Alê, que foi a Atlantis Power Care. Olha só que bonito aqui, tá aqui com esse nome, né? Ele é poderoso, Atlantis, lembra, né, de todos os Atlantes, e tem um poder de cuidado, Power Care. Me explica o que é isso, meu querido Ivan. Eu lembro uma pirâmide linda com cobre, assim, né? Um negócio bem sedutor aquilo, né? Foi uma canalização. Eu vivi num lugar que eu chamo de Atlantis, mas de Atlântida, mas poderia ser Lemúria, poderia, enfim. E muitas pessoas esquecem que isso não era uma porção de terra no meio do mar e que de repente afundou. Eu morro de rir as pessoas procurando Lemúria, procurando Atlântida no mar. Não está. Era simplesmente uma nação vivendo dentro de um continente artificial, que o dia que acabou o que tinha que fazer aqui, tchau. Foi embora. Né? Simplesmente foi embora. Era uma nave. A Atlântida era uma nave. Né? E eles viviam de acordo com o que se vivia na época, naquela região, talvez as mesmas roupas, as mesmas coisas, mas com uma tecnologia avançadíssima. Né? E eles tinham esses contatos, e agora estão vendo de novo, estão descobrindo que de repente, se você pega, por exemplo, algumas pedras no México, né? Também no Peru, dentro daqueles templos maias, templos incas, já estão descobrindo que de repente não são só pedras, não são inscrições, são cristais com informação embutida, que só não se sabe como. Ilha de Páscoa a mesma coisa, só não se sabe como acessar ainda, mas já estão pensando em acessar informações que estão ali dentro, deixadas para que o povo, né? Porque se você pensa naquelas pedras enormes desses monumentos megalíticos, não teria por que existir ali.
Não tinha nem como acontecer, não tinha como formatar aquilo ali. Então ali tem informações. Né? Então, mas a Atlântida existiu há 13 mil anos atrás, 14 mil anos atrás. Também não temos certeza dessa data. Tá? A gente sabe sim que Platão cita, pela primeira vez no mundo clássico, digamos assim, né? Mas já tinha referência no Egito. O Egito tem pirâmide, tem desenhos dentro das pirâmides, nos corredores dos templos que citam a Atlântida e mostram algumas coisas de Atlântida. Então eu fui levado por reminiscência e lá eu tive contato com as pessoas que eu, embora não lembrasse, eu me sentia em casa. É como se eu chegasse aqui hoje e nunca tivesse te visto, mas falei, não, eu conheço o guru. Uhum. Era a mesma coisa. E essas pessoas me levaram para um templo, me levaram para um consultório, vamos botar entre aspas. Eu fui para minha casa, vi minha família, eu tinha máquina dentro de casa e no centro da cidade tinha uma máquina imensa. O mentor que estava comigo disse, você vai acordar e você vai ter todas as medidas na sua mente, você vai fazer a máquina. Eu falei, como? Eu falei, eu não lembro o número do meu telefone. Eu sou uma pessoa das humanas, eu não sou uma pessoa das exatas. Eu tenho maior dificuldade com números. Eu nunca gostei de números. Não, você vai lembrar. Eu falei, então tá bom. Na hora que você acordar, você vai lembrar tudo. Voltei, né? Não vou me adentrar muito no que aconteceu lá, porque não convém. Mas quando eu volto, eu acordei assim, né? Caí em mim. Eu falei assim, gente, eu sonhei ou viajei? Falei, tanto faz. Eu viajo toda noite mesmo, porque eu faço desdobramento para a cura das pessoas, né? E faço os meus desdobramentos também em viagem astral. Falei, não quero nem saber o que foi isso. Falei, eu vou dormir. Quando eu fecho os olhos, eu levei um beliscão daqueles. Aí eu falei, não, deixa eu anotar aqui, que eu lembro. Aí anotei lá umas coisas, fiz um esboço, como se eu tivesse levantado para tomar um copo d'água. Eu não lembro de ter feito os esboços, ter feito as anotações. Quando eu acordo de manhã, eu não sei você, mas eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é um café, sento, tomo meu café, depois que eu vou pensar em tomar banho, qualquer outra coisa. Quando eu volto, tá lá aquele desenho em cima da minha mesa de cabeceira. Eu falei, não é possível. Aí peguei e joguei aquilo, né? Porque eu detesto o número, mas eu estudei Belas Artes, né? Foi uma das minhas formaturas superior. Aí joguei aquilo, né, no desenho, eu falei, bom, tem lógica, né? Tem lógica. E me lembra aquilo que eu vi. E daí foi a pesquisa, material, se o material existia na época, porque eu duvidei, se o material existia na época, se não existia. Descobri que todo material, era a idade do cobre naquela região, as pedras eram roladas através de água, né? No meio de outras pedras mais duras, então formava aquelas bolas. Tudo era possível, tudo era possível. O tipo de madeira que me pediram era daquela região também, né, do Mediterrâneo. Então tudo era possível. Quando tudo era possível, eu cheguei e falei, bom, então tá, só que o cristal cósmico, como é que vai acontecer? Isso eu compro onde? Atrevido, né? Porque eu sou atrevido. Eu falei, eu compro onde isso? Isso não existe. Ele mandou eu abrir a mão. Eu abri a mão, quando eu abri a mão, queimou bem no centro da mão. Eu já te mostrei isso, que eu tenho as duas mãos queimadas no centro, onde foi materializado o cristal da máquina. Ligo pro meu irmão, que não crê em nada, quase nada. Ah, Sandro, isso, o que você quer? Aquela máquina que estão enchendo minha paciência a noite inteira, tem uma semana. É isso que você quer? Ele falou, eu não gosto dessas coisas não, para de mandar eles me atentar. Eu falei, eu não mandei ninguém não. Moral da história, o meu irmão que é joalheiro, desenvolveu a máquina para mim, ele é muito prático para essas coisas, e começou o trabalho da Transpoicare, que eu lancei inclusive aqui com vocês. E é o seguinte, nesses anos que a gente tem trabalhado, coisas incríveis têm acontecido, né? Tem aquela pessoa que não se sente à vontade com a máquina? Tem. Tem, porque se a pessoa não quiser aquela cura, ela não vai ter, né? Outro tipo de pessoa também, a pessoa que entra para a máquina e acha que pode largar o médico. Não sejam tolos. A medicina é a mão de Deus estendida para nós. Não é? O ser humano só pode agir, Deus só pode agir através de um ser humano para outro ser humano. Deus não age diretamente. Ele age através de um ser humano. Nós estamos aqui para fazer o trabalho de Deus. Então os médicos
são abençoados, são necessários, né? O que a gente faz é ir onde a ciência não pode ir. Nós vamos nos corpos sutis, nos corpos estelares, nós vamos na essência da pessoa. A medicina, ela é mecanicista. A medicina cuida de uma máquina de carne. É isso que a medicina faz. Até que essa máquina entre em falência. E nós cuidamos daquilo que leva essa máquina à falência, né? Nos corpos sutis. Então, todas as pessoas que têm vindo têm encontrado grandes melhoras, né? São 12 salas. Nós temos a sala principal, que é a sala arco-íris, né? Gente, a sala arco-íris em si ela não existe. O que é a sala arco-íris? São as 12 salas unificadas. Então, quando você adquire a sala, que chega o testemunho para mim, foto, essas coisas todas, eu transformo tudo isso num testemunho. Então, se você entra numa sala individual, você entra só naquela. Se você entrou na sala arco-íris, o testemunho vai para as 12 máquinas. Aí cerca a pessoa. Se você tivesse ideia do que se faz com essas pessoas na sala arco-íris, o que essas pessoas têm recebido de cura, é uma coisa assim que eu não sei até onde vai. Eu não sei até onde vai. As pessoas falam, qual é o limite? Eu falo, não sei. O limite acho que é a mente humana, né? Eu vejo as figuras se deslocando de dentro da máquina. Eu vejo as salas, quando você coloca os testemunhos, eu vejo como se fossem, são umas criaturas, como se fosse o tamanho de uma abelha. Eu vejo elas sendo literalmente dirigindo a vários lugares, porque eu tenho gente no mundo inteiro, né? A pessoa está na França, está na Itália, está na Espanha, está na China, está na Noruega, está em qualquer canto do mundo. E isso simplesmente vai. E eu vejo essas criaturas de luz se deslocando. E existe a mentora, ou mentor da própria máquina. Cada máquina tem um mentor, tem uma mentora. Então cada sala também tem o seu mentor, ou a sua mentora, que direciona essa energia. Então é uma coisa muito, 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 muito linda que está acontecendo, né? Então você tem 12 salas, vamos lá, vamos passar por elas lá. Tem a sala, você vai lembrar dos nomes todos? Tem tem a amarela, tem a rosa, tem a verde, tem a azul, tem a dourada, a prateada, violeta. Cada um com um propósito. Cada um com um propósito, tem a estelar, cada uma com um propósito. Eu lembro, né, que o que eu vi foi do Alê. E ele é todo grandão e tal, não sei o que, derrubou ele ficou quietinho dormindo ali, que nem uma criança. Lembra que a gente gravou isso? Nós gravamos. Né? Porque foi forte, o que aconteceu com o Alê foi muito forte. Porque o que aconteceu com o Alê é aquilo que a gente fala, né? Eu adoro quando eu lido com uma pessoa que não crê. Sim. Né? O Alê chegou para mim e falou assim, você tem certeza que quer que eu faça? Eu falei, tenho. Eu falei, eu sei o que eu faço. Né? Ele falou, não, Ivan, ó, eu conheço você, eu sei que você é sério, mas passar pela essa máquina, eu falei, Alê, passa, o que você vai perder? Né? E tá gravado isso, não sei o que estou falando. Ele sentiu que saiu daqui, né? Uhum. Saiu do coração, saiu como se fosse um deslocamento do coração. Então, só ele sabe a cura que ele passou, né? É a cura que a pessoa precisa, sabe? Guru? É a cura que a pessoa precisa. Maravilha, então, Atlantis Power Care, coloca mais um pouquinho aqui, ó, pra galera procurar. Tá bem fácil, vai ter no link da descrição caso você tenha dificuldades com QR Codes, não é todo mundo que gosta, mas quem gosta é bem fácil, pega o celular, passa ali, já vai, escolha a sua sala. Eu já vi, a gente testou essa máquina aqui, ela é linda, ela é bem hipnótica, assim, é uma pirâmide muito linda, com cobre, tem uns bastões e tal. Você vai ter a sua foto colocada lá e vai ter esse auxílio para melhorar. Tem diversas salas, você vai escolher a que mais encaixa com você e tem também o individual, né? Se a pessoa quiser o individual, tem individual. Esse processo todo foi feito para que as pessoas pudessem receber essa energia, essa cura, como se estivesse dentro do meu consultório, só que elas recebem por 28 dias, o dia inteiro. Legal. Financeiramente seria impossível. Uhum.
tanto para elas quanto para mim. Claro. Ninguém poderia passar um dia dentro do meu consultório recebendo energia. 28 Eu não tenho um dia. É. Quanto mais 28, né? Sim. E a pessoa recebe por uma quantia bem tranquila esse tipo de proteção. E mais uma coisa, viu, Guru? Você sabe que vocês aqui, o Paranormal também, vocês são fantásticos, né? Vocês vão em tudo quanto é canto desse mundo. Você sabia que tem pessoas hoje trabalhando exclusivamente com a máquina? Olha que legal. Você acredita? Não sabia. Existem pessoas hoje na Europa, por exemplo, mas na Europa, no Canadá, na Austrália, em vários lugares do mundo, que conseguem, com a máquina, ajudar muita gente, e tem como retorno uma gratificação, né, que elas conseguem com a máquina, que é superior ao próprio salário. Olha que legal. Superior ao próprio salário. Então tem muita gente trabalhando também, viu? Para quem quiser, que tiver interesse da própria máquina, às vezes tem estúdios que trabalham com terapias holísticas. Aqui Sim. no mundo você também Também, confecciona a gente máquina. consegue. Não né? é o foco, mas não é tem foco, isso. não é o foco. O que eu estou dizendo é a amplitude do trabalho de vocês. Para onde chega. Nós também nos assustamos quando a gente vê pelo Google. O Google não mente, o Google é um número, ele coloca lá, o seu programa foi visto, e a gente tem mais audiência em Portugal do que no Brasil proporcionalmente, né? Porque a população de Portugal é bem menor que a do Brasil. A gente tem 400 mil visitas no Paranormal lá, de usuários únicos, ou seja, a gente atinge 10% da população de Portugal. Portugal muito é uma delícia. poderoso. A gente já pegou do Uzbequistão pessoas assistindo. É um lugar que você nem sabe onde fica no mapa. Tá ali. Eu sei que existe, mas não sei nem apontar. Que nós não somos nem bem-vindos lá, inclusive. O programa é bem-vindo lá, porque alguém assiste o programa. Imagine isso quando a inteligência artificial dominar a língua, então, que aí vai multiplicar mais ainda esse alcance. Vai ser uma possibilidade imensa, né? E eu citei isso por causa do alcance de vocês, né? Você sabe que a máquina é dificílima de ser produzida, claro, né? Não tem como distribuir máquina para todo mundo que quer adquirir, não tem como, mas existem aquelas pessoas que, estrategicamente, dependendo do lugar que vive, elas vão ser muito úteis para o propósito da máquina, que é curar. Isso que é incrível. Porque a gente falava outro dia, numa conversa nossa, longe daqui, que nós conversamos sobre espiritualidade não é uma tula de malandro, mas espiritualidade pode ser um trabalho sério e remunerado. E tá tudo certo com isso. Tudo bem. A gente viu todo o processo da Atlantis Power Care. Você também estava, o que é natural, com as suas dúvidas, né? Vamos sim. lançar tal, e foi esse sucesso imenso, absoluto. Sucesso estrondoso. Né? Mas é isso que faz a coisa ser real. Eu gosto disso, das pessoas que questionam, que duvidam, que falam, pô, será que é? Vou testar no programa, com pessoas ao longo do mundo todo, né? Porque é muito simples alguém falar, não, tem uma máquina aqui que faz milagres. Não, você foi passo a passo, estudando, desenvolvendo. E não só isso, né, Guru? Eu boto a cara a tapa todos os dias. Eu tenho o Bom Dia com Ivan Martins, que acontece no Instituto Ivan Martins, no YouTube. Todos os dias eu boto minha cara a tapa. É porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Porque se eu fosse um turista, claro, na espiritualidade, eu não faria isso. Eu estou com a minha carinha lá todo dia, das 10h30 em diante. Querido, eu trouxe para você e ia te dar, logo esqueci, eu sou meio lerdo com essas coisas. Espero que você goste. Claro, vamos ver aqui, ó. Igual que o Ivan tá usando igual aqui, o meu. E ele conta a história disso aqui, que foi um presente mesmo que você tá me dando. Eu vou usar aqui no ar e você explica aqui os cristais revestidos. É feito manual, é ele mesmo. Manual, é para energia. Legal, é de Murano. De preto, quase não dá pra ver, ó. Dá um zoom aí, Gabriel. Agora ficou legal, ó. Mas eu tô de rosa, o meu dá pra ver. Agora deu um zoom bonito ali, ó, na tela, ó. Aqui, ó. Ó, que maravilha, tá vendo? Tem esse revestimento aqui, ó, com Murano. É muito legal, e ficou elegante aqui, ó. Preto no preto aqui, ficou bom. É um ativador quântico, né? Vamos resumir, o ativador quântico é tão misterioso, né? É um materializador. É um realizador
de sonhos. O ser humano tem tanta dificuldade, não tem? Cool. De materializar as coisas. Então, isso aí vai junto com uma inscrição. Isso muitos dos meus clientes me pediram, porque eu usava e me pediram, né? Então, eu fiz para alguns clientes. E ele explica como você materializa através do mantra, né? Uhum. Então, cria-se um mantra para materializar o que se deseja. E eu estava contando para você que, a hora que eu cheguei, ele viu, né? Aí eu falei assim, não, isso aqui na minha vida foi o seguinte, ele chegou e disse assim, vamos mudar tudo? Vamos mudar tudo? O que está precisando materializar aí? Né? Porque eu sou muito pão, queijo, né? Sabe aquele virginiano, bem pão, queijo, claro. queijo? Comigo tem que ser aqui agora, isso aqui é água, deixa eu ver se é água, tomo. Então, eu tive que reaprender, né? Porque materializar as coisas, você ter acesso a materialização do que você pensa, né, de positivo, porque o negativo é fácil, tá? Como o negativo é fácil? Ah, com certeza. Vou quebrar a perna, não precisa falar a terceira vez, não você quebra. Agora você fala, vou consertar a perna, a gente tem que falar 1000 vezes e não conserta, né? Então, agora, para neutralizar o negativo, às vezes basta uma afirmação positiva. Não estou falando aqui, gente, não vou entrar aqui o segredo, né? Não vou entrar aqui nesse tipo de literatura que eu respeito muito, mas não é essa a proposta aqui, e não é esse tipo de materialização. O que nós estamos falando é de uma canalização através de um objeto, né, que é produzido dentro da sacralidade. Então, na prática, eu comprei isso aqui, coloquei no meu pescocinho, o que eu devo fazer, assim, na prática? Vamos lá, para ter um exemplo mesmo. Aqui existem 3 pedras, tá? Essas pedras são preparadas, são consagradas para isso. Então é o seguinte, eu agradeço, eu aceito e eu recebo. É o princípio básico, né? Aí você vem aqui, desejo saúde. Sou saudável, sou saudável, sou saudável, sou saudável, sou saudável. Eu sou saudável, sou saudável, sou saudável, sou saudável. Isso aqui você faz à volta. Isso vira um vício danado, um vício gostoso, né? Eu faço isso aqui até no banheiro. O banheiro é um lugar para a gente ficar tranquilo, né? Claro. Adoro fazer isso aqui no banheiro. Eu faço isso aqui quando eu estou no aplicativo, indo para o meu trabalho, para o consultório, e eu vou mantrando. Então, é a base, né, gente? É a base. Primeiro eu agradeço, né? Digo, eu mereço, porque você tem que merecer as coisas. Então, entra para uma sala de cura, diga, eu agradeço, eu mereço e eu recebo. Né? A coisa que eu mais fico triste, quando é que eu vou começar a sentir diferença? Isso me entristece, porque quando a pessoa entra para um processo desse de cura, ela já aceitou a cura. Exatamente. Então, já começou. Pergunta para a Suzy Maria. Suzy Maria se curou dentro do meu consultório. E ela conta isso abertamente. Eu não estou quebrando o sigilo dela. Não, ela sim, fala ela isso fala abertamente. sobre o Ivan. Ela se curou dentro do meu consultório, de algo muito, muito sério, né? Que era uma questão óssea, né? E ela conseguiu se libertar. Né? Outras pessoas também, né? Tivemos casos de pessoas que estavam com doenças bastante severas, câncer, né? E reverteu. Quer dizer, o médico acertou o que tinha que acertar, a químio foi certeira. Claro. Tudo foi certeiro, tudo é junto, né, querido? Tem que ter essa sinergia de esforços. A sinergia de esforços. Você vem de todos os lados. A gente acredita, sim, piamente na medicina tradicional, claro, que ela é maravilhosa, mas também acredita nos astros, nas energias, nos anjos, nos arcanos, nos japamalas maravilhosos aqui que foram intuídos, que é incrível. Isso aqui é uma peça, é uma obra de arte mesmo, muito bonito. Eu vou usar aqui durante o restinho desse programa. Vou aproveitar também, porque ficou legal, ficou bacana. E é uma coisa assim que eu sou uma pessoa que usa pouquíssimos adereços. Você pode ver que eu sou bem simples, mas esse aqui eu também quase não uso nada de adereço, eu quase não gosto. O Ivan já é o contrário, ele usa bastante adereços, né? Todos. Vou aproveitar aqui para dar o recado do mapa astral do meu querido amigo Otávio Leal. Ele faz isso há 35 anos, então é tradição
pura. Eu fiz há 3 anos atrás e funcionou muito bem. Ele vai passear em todas as casas, vai te ajudar nas finanças, na família, nas perdas, por exemplo. Se você tiver uma perda de algum ente querido, o mapa astral te ajuda também. Se você fizer para o seu filho, por exemplo, você pode educar o seu filho da melhor maneira possível, com as potencialidades que ele já vai demonstrar no mapa. Porque você fala, meu Deus, o que vai dar desse menino? O que vai dar dessa menina? Todo pai tem esse, né, esse menino é meio, sei lá, parece meio desengonçado, ou sabe muito isso, mas não sabe muito aquilo. Então, é o pânico do pai. E o mapa astral, uma vez que você comprou, ele fica pro resto da sua vida. É eterno, você não precisa fazer mais nenhum investimento. Comprou, tá tudo bem, você vai ouvir ele até quando você quiser, ad eterno. Então é muito bom. Tem pagamento facilitado, tem cupomzão de desconto e é pura tradição. É o próprio Otávio Léo que faz. Ele não terceiriza, é ele mesmo que faz. Então eu recomendo mesmo. Meu querido Ivan Martins, vamos chegar aqui para uma conclusão do nosso episódio, né? Aquela hora que a gente faz o que nós chamamos de peroração, tem esse nome lindo, que é para fazer um resumão de tudo que a gente falou. Nós trouxemos vários conceitos incríveis aqui sobre o fim, o que é o fim na sua ótica, que foi uma ótica muito maravilhosa, esclarecedora. Então, manda aquela frase, aquele pensamento de efeito, porque às vezes a pessoa pega só essa parte ali, que vai chegar um corte na mão dela. O que você quer falar para todos esses milhares de humanos e talvez não tão humanos que vão assistir a gente agora? Eu acho que a base é a gente imaginar que nós vivemos o fim e o começo a cada respiração. A cada átomo de segundo, a cada fração de segundo, enfim, a gente vive esse apocalipse, né? Essa revelação e também o nosso renascimento. Nós devemos cultivar as coisas boas, os pensamentos bons. Nós devemos cultivar o amor. Nós devemos cultivar as nossas relações. Amem agora, vivam agora, digam o que vocês precisarem dizer agora a respeito das pessoas que vocês amam. Resolvam as pendengas que vocês tiverem para resolver, né? Porque hoje este mundo acabou para um monte de gente. Em definitivo, né? Acabou para um monte de gente. Um monte de gente foi embora hoje, desencarnou, né? Cantou para subir, lufou, como vocês preferirem, né? E essas pessoas foram para outras dimensões. Nós sabemos que as reencarnações aqui não estão acontecendo novamente para quem está partindo nesse momento. Não estão voltando para esse plano, estão indo para outros lugares, porque a colheita já começou, né? Aqueles que creem, né, no arrebatamento, né? Às vezes eu brinco, eu digo que o arrebatamento já aconteceu, né? Esqueceram nós aqui, nos esqueceram aqui. Mas falando sério agora, para aqueles que acreditam, né, que vai haver a grande separação do joio e do trigo, eu creio nisso, é cuidar para ter o menos joio possível, né, grudado em você. Nós temos que cuidar disso, de se livrar desse joio, para que a gente quebre a roda de Sansara e para que a gente possa dar o grande salto quântico, né? Onde nós temos direito a toda a prosperidade, toda a saúde, todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, né? É sobre isso. Agora, fim do mundo, como nós entendemos biblicamente ou tudo mais. Vamos mantrar diariamente, a cada instante que nós pudermos, para que o homem tenha consciência do que está fazendo. Vamos parar de permitir que qualquer maluco tome conta das nossas vidas, das nossas mentes, porque é como eu disse há pouco, só o fato de se falar faz com que a gente alimente toda a energia negativa do universo. O medo do fim, o medo da dor, o medo da morte, o medo de quem nós vamos deixar, o medo de que os nossos filhos, os nossos netos não aproveitem esse mundo, porque apesar de todos os defeitos é lindo, né? Sim. Como esse mundo é lindo, né? Como é lindo, como as cores são lindas, os cheiros são maravilhosos, né? Os sabores. Pena que o homem não entende, né? A grandiosidade disso tudo. E claro, você tem seus filhos,
Tem gente com bebês, bebês às vezes na barriga ainda, se falar no apocalipse, numa guerra, no Armagedon, imagina o que essa pessoa sente, né? Eu não vou ficar no alto dos meus quase 60 anos falando assim, tá tudo bem, eu já vivi minha vida, tá? E quem não viveu ainda? E quem não teve tempo? Então, acho que basicamente, Guru, é viver mais o presente, trabalhar mais para se livrar de tudo o que pesa, porque Deus nos deu asas, voem, mas voem muito alto mesmo. E vai deixando para trás as mágoas, as dores, os medos, né? E aproveite essas asas. Deus não deu concreto para você pendurar com corrente nos seus pés, né? Esse concreto foi pendurado por você. Se liberta. Sabe como que se liberta? Perdoando, amando, servindo, falando bem, fazendo bem, pensando bem, né? Enquanto você não curar a si mesmo, ninguém vai poder contribuir com a sua cura, sabe? É você que começa o processo de cura. Se amando, amando aos outros, né? E cuidando do que precisa ser cuidado. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes é mais fácil eu pegar um celular, um tablet, qualquer coisa, e começar a rir da vida dos outros, começar a rir de alguém que está pior do que eu. Porque funciona assim, né? Sim. Vou rir de alguém que está pior do que eu, né? Porque daí eu esqueço das minhas mazelas. Não, vamos cuidar das nossas mazelas, individualmente. Esse eu acho que é um grande caminho, né? Não tenham medo do que vocês podem perder de uma vez. Tenham sim, cisma. Tenham cuidado com aquilo que vocês estão perdendo aos poucos. Tá? Igual essa ampulheta que está vazando aqui na minha frente. A vida, gente, é igual essa ampulheta aqui, ó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela só não bate, mas ela se esvazia, ela se esvai. Então aproveitem a vida, gente. É uma grande bênção. E creiam no que eu vou dizer, né? Os meus irmãos espíritas que me perdoem, mas a oportunidade aqui neste plano está no final. Então aproveitem essa vida, porque a maioria de nós não volta mais para cá. Vai para o lugar onde cultivou toda a energia. Foi luz, luz. Foi trevas. Se vocês acham que aqui está difícil, tem lugar muito pior. Oxe, nem quero nem ver isso aí. Então, foi dado o recado aqui pelo Ivan Martins, ó, pela última vez, o Atlantis Power Care, que é bom demais, que a gente já testou aqui no Paranormal, foi sucesso absoluto, recorde total de vendas, né? O Ivan tinha algumas máquinas, esgotou-se rapidamente. Então, entre o mais rápido em contato para você entrar nas salas. As salas têm um preço bem promocional, vale muito a pena. O Ale usou, foi legal demais. Todo mundo que participou também. Então, ó, Atlantis, aquele lugar, né, que o Ivan explicou aqui, que provavelmente é uma nave. Power, poder, care, cuidado. Então, o poder desse cuidado todo pode estar aí na tua casa, é muito fácil. E todo mundo que vier através do Guru, me diga, vim através do Guru, que eu tenho uma coisinha extra que eu vou canalizar para todos vocês, mas é só para quem veio através do Guru. Legal. Então, diga, eu vim através do Guru, tá certo? Sabe por quê? Sabe por quê? É porque esse tipo de energia, inclusive, reverbera energeticamente para o Guru, né? Que nos recebeu aqui, recebe vocês, entra na casa de vocês, né? A convite, né? Claro. A convite, entra na casa de vocês, vocês nos recebem, então vocês merecem todo o nosso carinho e a gente reverbera também para o Guru em energia positiva. Perfeito, e eu fico muito grato, então, por poder divulgar essas coisas que antes ficavam sempre para os reis e para as rainhas, era tudo muito escondido. Muito. Então você está agora abrindo ali, né, como se fosse um tesouro escondido para todo mundo ali. São coisas que estão aí no universo, é para ser usado. E eu posso dar um recadinho, pessoal da Europa? Claro. Eu quero deixar um recadinho para vocês, do Brasil todo, mas eu quero também falar muito com os nossos irmãos e irmãs da Europa. Através da canalização mariana, a gente está fazendo uma grande linha de oração para toda a Europa nesse momento tão difícil, né? Então a gente convida vocês a participar da canalização mariana que acontece dentro do Instituto Ivan Martins no YouTube.
né? Todos são convidados, mas é uma coisa que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Vocês serão muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso grupo de oração dentro do Instituto Ivan Martins. Obrigado, querido. Gratidão por essa oportunidade. Maravilhoso. Então, seu Instagram, para quem quiser seguir as novidades lá. Instituto Ivan Martins, todas as minhas redes sociais. Perfeito, então tá fácil. Então por aqui, gratidão, abençoados todos vocês que tomam um cafezinho aqui com o Guru, que é sempre legal. É mais rápido, mas é muito intenso, é profundo, é maravilhoso. E eu só tenho muito a agradecer, porque em menos de, acho que tem 2 anos, já tem mais de 170 mil inscritos nesse canal. Merecidamente. Muito, muito, muito feliz. E vamos sempre seguindo em frente. Gratidão e até a próxima. Gratidão, gente.